Carlos tinha 34 anos e estava preso numa roda que girava, mas nunca saía do lugar. Todas as manhãs, às 5h30, Carlos acordava no quartinho de 7 metros quadrados que alugava na Zona Leste. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa que não fechava, uma janela que dava para o corredor interno, onde nunca entrava sol, R$ 800 por mês que desapareciam todo dia 5. Tomava café solúvel sem açúcar, descia as escadas rangentes, caminhava 3 quadras até a garagem da locadora. Ali pegava o Chevrolet Onix branco, que alugava por R$ 280 semanais, 1.120 por mês. O carro não era dele. Nunca foi, mas sem carro não tinha trabalho. E sem trabalho não tinha nada. Naquela terça-feira, enquanto abastecia o carro logo cedo, Carlos fez a conta que já fazia de cabeça todo dia. Tinha trabalhado 12 horas no dia anterior, 18 corridas. Ganhou R$ 247 depois que a plataforma tirou 25%. Descontou 80 de gasolina, sobraram 167. Dividiu pelas 12 horas. R$ 13,90 por hora. Menos que um salário mínimo. E desses 167 já tinha gastado 40 com almoço e jantar. Restavam R$ 127 por 12 horas de trabalho, de trânsito, de ouvir reclamação no banco de trás, de sorrir quando só queria silêncio. Abasteceu 40 litros. R$ 120, metade do que ganhara ontem. Olhou o saldo no banco. 1.340, em 4 dias vencia o aluguel do quarto, em 7 dias o aluguel do carro. Já eram mais de 1.000 comprometidos. Enquanto saía do posto, viu do outro lado da rua um prédio em construção. Andaime subindo, operários trabalhando e uma placa enorme colorida. Apartamentos de 2 quartos, a partir de R$ 180 mil. Carlos parou no sinal e olhou aqueles números. Tentou fazer a conta. Se ganhava 6.500 por mês e gastava quase tudo, talvez sobrasse 400. Se apertasse muito, 180 mil dividido por 450 meses, 37 anos e meio. Teria 71 anos quando juntasse aquilo, se vivesse tanto. Se nada quebrasse, se nada acontecesse. Soltou uma risada amarga. O sinal abriu, acelerou. Aceitou a primeira corrida. Itaim para Vila Olímpia. Chegou em 7 minutos. Um executivo de terno cinza e gravata azul entrou no carro. Cabelo grisalho, maleta de couro, sapato engraxado. Atendeu o celular imediatamente. Carlos dirigiu em silêncio. O trânsito pesado da Faria Lima às 8 da manhã, aquele mar de carros parados se arrastando metro por metro. O homem falava de reuniões, investimentos, números grandes que soavam de outro mundo. 23 minutos de corrida. Quando estavam perto do destino, o executivo desligou, suspirou, olhou pela janela. Então fez uma pergunta que pegou Carlos de surpresa. Perguntou há quanto tempo ele dirigia. Carlos, surpreso, porque ninguém nunca perguntava de verdade, respondeu que 4 anos. O homem quis saber se ele gostava. Pela primeira vez, Carlos não deu a resposta automática. Disse que era o que tinha, que não tinha estudado, que não tinha profissão. O executivo comentou que era rara essa honestidade, que todo mundo mentia sobre amar o trabalho. O homem então perguntou algo que ninguém nunca tinha perguntado a Carlos em 34 anos de vida. Perguntou o que ele queria fazer se pudesse fazer qualquer coisa. Carlos ficou mudo. O carro avançou um quarteirão inteiro antes dele conseguir responder. Disse que queria ter um lugar seu, um apartamento, não queria mais pagar aluguel, queria algo que fosse dele de verdade. O executivo perguntou quanto ele guardava por mês. Carlos sentiu vergonha e admitiu que nada, que mal dava para as contas. O homem assentiu sem julgamento e começou a contar que há 25 anos ele estava igual. Dirigindo táxi, trabalhando sem parar, nunca sobrando nada, achando que ia morrer preso naquele ciclo. Disse que um dia um passageiro lhe dera um conselho que mudou tudo. Tirou uma caneta do bolso, pegou um cartão de visita, virou e escreveu algo. 2 palavras. 1%. Entregou para Carlos, explicou que se Carlos separasse 1% de tudo que ganhasse, todo dia, sem falhar nunca, em 4 anos teria entrada para apartamento. Em 8, compraria à vista. Carlos olhou o cartão achando que era brincadeira. 1% de R$ 200 eram R$ 2. R$ 2 não compravam nem pão. O executivo sorriu e disse que
Exatamente esse era o ponto. Era tão pouco que não faria falta, mas ao longo dos anos se multiplicava de formas que a mente não calculava. Contou que ele mesmo tinha feito, guardado religiosamente durante 10 anos, comprado apartamentos, e agora tinha 12, morava em um e vivia da renda dos outros. Tudo começara com um miserável 1%. Antes de sair, disse que se Carlos tentasse, não poderia parar nunca. Nem um dia. Saiu do carro. Carlos ficou com o cartão na mão, guardou no bolso. Esqueceu. 3 dias depois, numa quinta à noite, Carlos chegou em casa exausto e contou o dinheiro do dia, R$ 213. Quando ia guardar na carteira, achou o cartão amassado no bolso. 1%. Pegou o celular, calculadora, 213 vezes 0,01, R$ 2,13. Olhou aquilo ridículo, mas separou uma nota de 2 e moedas de 13 centavos. Colocou numa sacolinha plástica, guardou no porta-luvas, esqueceu de novo. Sexta, separou o R$ 1,98, sábado 2,51, domingo 1,84. Segunda foi dia ruim, só ganhou 147, mas separou 1,47. O executivo tinha dito sem exceção. Fim da primeira semana, Carlos contou a sacolinha. R$ 14,67. Uma semana inteira de trabalho, 12 horas por dia. R$ 14 guardados. Era tão pouco. Mas era mais que zero. Continuou. Segunda semana começou bem até quarta, quando a embreagem do carro queimou. 380 para consertar. Não tinha. Olhou a sacolinha. R$ 28 ali, quase abriu. A mão já estava na sacolinha, mas lembrou das palavras. Sem exceção. Fechou. Pediu emprestado para um colega e para a mãe. Consertou o carro. A sacolinha ficou intacta. 2 dias sem trabalhar, esperando conserto. Mas quando voltou, conferiu R$ 28. Nenhum centavo a menos. Sentiu vitória pequena, mas real. Final do primeiro mês, Carlos sentou na cama e contou tudo. R$ 63,40, menos que uma diária dele. Menos que o aluguel de 2 dias do carro. Mas era mais que no mês anterior, quando tinha 0. Guardou numa caixa de sapato debaixo da cama. Começou o segundo mês com a sacolinha vazia. E algo começou a mudar nele. Não era só o dinheiro. Era como olhava para as coisas. Via chocolate na prateleira. R$ 5. Antes comprava. Agora pensava. R$ 5 eram 2 dias e meio de 1%. Valiam 3 minutos mastigando chocolate, deixava na prateleira, amigos ligavam para sair, cerveja, bar, risadas. R$ 30 à noite e pensava 30 eram 15 dias de disciplina. Recusava. Pararam de chamar. Acharam que ele tinha mudado. Tinha. Estava aprendendo a escolher. Terceiro mês trouxe um teste novo, pegou um passageiro para o aeroporto, corrida longa, R$ 120. O homem desceu e deixou 20 de gorjeta. Carlos ficou eufórico. 20 extras. Mas depois lembrou. 1%, calculou 20 centavos. Separou, guardou R$ 19,80 na carteira, custou muito. A gorjeta era presente. Mas a regra era 1% de tudo. Tudo significa tudo. Quarto mês, sua namorada Amanda viu a caixa de sapato com quase R$ 200. Perguntou o que era. Carlos explicou sobre o 1%. Ela olhou aquele dinheiro e riu. Disse que com isso ele não comprava nem bicicleta. Fez as contas em voz alta. 60 por mês eram 720 por ano. Apartamento custava 150.200 anos para juntar. Carlos não respondeu. As brigas começaram. Ela queria sair, jantar, cinema. Ele recusava, dizendo que não tinha dinheiro. Ela insistia. Ele explicava sobre economizar. Ela dizia que ele estava obcecado. Numa sexta, ela deu o ultimato, ou parava com aquela loucura, ou terminava. Carlos olhou para ela, depois para a caixa com 200 e poucos reais, 4 meses de disciplina, que ninguém via, disse que não conseguia parar. Ela pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Ele ficou sozinho. R$ 238 por 2 anos de namoro. Não sabia se valia a pena, só sabia que não conseguia parar. Meses 5, 6, 7, 8 passaram com Carlos cada vez mais sozinho. Sem namorada, sem amigos, sem vida social, apenas trabalho e economia. No sexto mês, tinha R$ 412. Foi ao banco. Abriu poupança. O atendente olhou o valor com desprezo.
Perguntou por que não deixar na corrente. Carlos disse que se ficasse lá, ia gastar. Primeiro depósito da vida dele. 30 dias depois, recebeu o extrato. Rendimento R$1,80. Dinheiro fazendo dinheiro enquanto ele dormia. Aquilo mudou algo na cabeça dele. Se 400 rendiam 2, quanto renderiam 40 mil, 400 mil? Os números impossíveis começaram a aparecer apenas distantes. No mês, a locadora aumentou o aluguel do carro de 280 para 320 por semana. 160 mais por mês, ou parava 1%, ou encontrava solução. Pensou a noite toda. De manhã vendeu o iPhone por 800, comprou um Samsung simples por 300, com os 500 que sobrou entrou num consórcio de carro. 250 por mês, se fosse contemplado teria carro próprio, economizaria os 1.120 do aluguel, poderia aumentar a porcentagem. Final do primeiro ano, Carlos juntou tudo e contou 3 vezes. R$1.847. Nunca tinha juntado tanto, sentou na cama e chorou. Chorou porque percebeu que era possível. Que o executivo não tinha mentido, que 1% funcionava. Ano 2 começou diferente. Em março foi contemplado no consórcio. Carta de 22 mil, comprou um Palio 2012, 110 mil rodados. Pintura desbotada, mas dele, primeira coisa de valor que possuía, não pagava mais 1.120 mensais. E aumentou para 2%. Fim do ano 2, 6.392 guardados. Ano 3 estava em 3%. Nos domingos fazia bicos de pintura que aprendeu com o pai, R$100 a diária. 3, 4 bicos por mês, separava 3% também. Final do ano 3, 14.861. Ano 4 chegou e Carlos tinha 23 mil. Depois 29, depois 33. Em junho do ano 5 tinha 47 mil. Sentou e pensou. Ele entrada de apartamento. Procurou na internet, encontrou um em Itaquera, 165 mil, 2 quartos. Foi visitar. A corretora olhou para ele com desprezo até ele dizer que tinha 47 mil de entrada. Ela mudou completamente o tom. Mostrou o apartamento, primeiro andar, piso rachado, pintura velha. Mas tinha escritura, era legal. Entrada de 50 mil, parcelas de 1.800 por 7 anos. Ele ganhava agora 7 mil por mês. Conseguia pagar, mas faltavam 3 mil. A corretora disse que na semana seguinte o preço subia. Carlos voltou ao carro e decidiu. Um mês guardando 10%, trabalhou 18 horas por dia durante 23 dias, aceitou toda a corrida. Fez 25 por dia. Ganhou, em média, 320. Em 23 dias fez 7.360, separou 10%. Chegou a 50 mil, voltou à imobiliária, deu entrada, assinou o contrato. Quando saiu com os papéis, sentou no meio-fio e chorou. Chorou por tudo, pelos 5 anos. Pelos lanches que não comeu, pelas cervejas que não tomou, pela namorada que perdeu, pelos amigos que se afastaram, pelos domingos que trabalhou, pelas madrugadas dirigindo, por cada 1% que separou, quando parecia ridículo. Chorou porque deu certo. Durante 7 anos pagou as parcelas sem atraso. Continuou guardando 3%. No 5º ano virou Uber Black, carro melhor, clientes melhores, guardava 5% agora. No 6º ano conheceu Fernanda, enfermeira, trabalhava de madrugada, pegava Uber com ele várias vezes. Começaram a conversar, ele contou sobre o apartamento, sobre o 1%. Ela entendeu, ela também guardava 10%, começaram a namorar. No 7º ano, Carlos pagou a última parcela. O apartamento era dele, completamente. Chamou a mãe, que nunca tinha ido a São Paulo. Quando ela entrou, tocou nas paredes, como se fossem sagradas, e disse que o filho tinha casa própria. Chorou, dizendo que o pai dele ia ficar orgulhoso. Naquela noite, Carlos tirou do bolso o cartão velho amassado, 1%. Mostrou para Fernanda, disse que aquele homem tinha mudado sua vida. Fernanda sorriu e corrigiu. Não foi ele, foi você. Ele só mostrou o caminho. Hoje Carlos tem 42 anos, não dirige mais Uber. Com o dinheiro que continuou guardando, comprou 2 carros e aluga para outros motoristas. Tira 2.400 por mês sem trabalhar. Continua guardando 5% de tudo. Fernanda virou sua esposa. Tem uma filha, Laura, de 3 anos.
E toda sexta Carlos pega a menina no colo, aponta para a parede da sala onde está emoldurado aquele cartão velho e diz que aquilo mudou a vida do papai. R$ 1 de cada vez, um dia de cada vez, nunca desistindo, nunca abrindo mão. 1% parece nada, mas 365 dias de 1% te dão uma vida nova. Laura não entende ainda, mas um dia vai entender, porque Carlos vai ensinar que aquele passageiro ensinou a ele naquela manhã de 2019, no trânsito de São Paulo, que grandes conquistas não vêm de grandes gestos, vêm de pequenas disciplinas repetidas sem falhar, até que o impossível se torne inevitável.